Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Eu sou Cláudio Rodrigues e você está com o Podstaff, o podcast da Staff Comunicação. Eu sou Rosângela Araújo e hoje nós estamos recebendo aqui Drayton Torres, da Proud. A gente vai conversar um pouquinho sobre a comunicação da marca nas redes sociais. Drayton, a gente vai logo direto ao ponto, não é? Sem muito rodeio. Isso é trabalho para profissional, né? Não dá para ficar brincando com isso, não. Isso, Rosângela, exatamente. Primeiro agradecer, né, o convite de vocês. Para mim é uma alegria estar aqui. E sim, por muito tempo houve esse tabu, né, de que rede social era uma coisa mais amadora, muito mais humanizada, assim, as pessoas faziam de forma mais aleatória. E com o tempo a gente foi vendo o potencial das redes sociais para uso profissional, né? E é aí que a gente que trabalha com isso hoje em dia, produzindo conteúdo e fazendo comunicação específica para as mídias digitais, atuamos. Mas aí, no caso, muita gente ainda, vou colocar ali o meu sobrinho que sabe mexer em uma determinada plataforma, e aí ele faz umas artes e pronto, meu Instagram vai ser assim. Então, Isso. Não é para pensar desse jeito, né? Isso, não é o caminho porque não é só a arte, né? Às vezes a pessoa domina o aplicativo e desenvolve uma arte, uma peça, mas a comunicação pensada nas redes sociais vai muito mais do que isso, né? Digamos que a arte, a produção da mídia é a pontinha do iceberg. Então tem todo um background aí de pesquisa, de produção de conteúdo, que a gente faz, desenvolve para que tenha assim uma mídia assertiva, né? Um post que funcione, que renda, que a gente costuma chamar de conversão, né? Que é quando o cliente entra em contato com a marca ou converte de alguma forma, compra o produto. Então por isso que a estratégia é importante, para a gente não ter só uma arte bonitinha, mas ter uma arte que funcione. Porque todo mundo pensa que rede social é só um cardzinho, um story. Precisa dessa estratégia, né? Para poder fazer Exatamente. A coisa chegar mais longe, ter mais engajamento, né? Isso. Às vezes as pessoas atrelam muito a questão estética, né? Fazem uma coisa bonitinha. Mas não é bem por aí. Como eu disse, a gente precisa ter uma coisa estratégica para que funcione. Para que seja uma coisa bonita, mas que seja uma coisa funcional também. A gente viu que com a pandemia, muita gente teve que ir para as redes sociais, né? Principalmente o WhatsApp, Instagram. Isso. E aí o negócio foi, né? E aí já voltou agora, físico. É preciso que as pessoas coloquem na cabeça que foi, mas não dá para apagar, né? Tem que seguir com o Instagram e agora tem que ter, para quem, né, foi de Instagram. Isso. E tem que pensar, traçar estratégias para ver agora como vai ir no caminho certo, né? Exato. Precisa ter um suporte profissional, né? Porque eu acho que um grande boom na pandemia para as pessoas que ingressaram na rede social, as empresas, foi justamente essa necessidade de vender, né? Acho que para todos os empresários, a maioria dos ramos, dos setores, houve enfim, as vendas pararam, né? As negociações, e a única forma de vender foi o digital. E aí muitas pessoas que não acreditavam na potência da rede social caíram de paraquedas, e aí se viram na obrigação de fazer de qualquer jeito, porque o importante era vender. O importante era fazer a venda. Continua. E aí, acho que agora é o momento, né? Se não foi feito antes, desde o começo, que é o ideal, já começar certinho. Mas, obviamente, é importante ter um suporte profissional para desenvolver. Drayton, para começar certinho, é importante você ter um bom perfil, né? A bio. Que a gente chama, que se fala o termo técnico, que é a bio. O que é preciso para ter um bom perfil? Isso. Bom, a gente começa o estudo para desenvolvimento do perfil, né? A gente começa a partir da identidade, da criação da identidade da marca. E aí vem toda aquela questão de desenvolvimento, de marca e tudo mais. E aí a gente chega, a partir disso, vai dar respaldo para a gente criar a rede social do cliente, porque a marca tem um tom de comunicação, tem uma linguagem específica de acordo com o público que ele deseja, né, com o público-alvo. E aí tudo isso vai influenciar na linguagem, da forma que eu vou escrever a bio, se é uma coisa mais descontraída, se é uma coisa mais formal. Enfim, até a imagem do perfil, às vezes a gente tem clientes com marcas pessoais, né, que agora está bem alta, e que é mais interessante utilizar a foto do próprio cliente, do profissional, do que a marca. Então a gente vai de acordo com a marca mesmo. Então uma bio bem feita, acho que é a bio que atende às necessidades daquela marca especificamente. Falando em aspectos de comunicação, a linguagem, a imagem do perfil e tudo mais. E é tudo, né? Não é só fonte,
é cor, né? E a cor que está lá no perfil vai estar lá na empresa, na marca, né? Lá na frente da fachada do escritório, enfim. Isso. E tanto é que tem estudos sobre cor, né? Então, eu vou botar azul porque azul é bonitinho, não tem isso de azul é bonitinho, né? Tem que ser a cor, cada cor tem uma mensagem. Isso, na publicidade cada cor passa um sentimento, né? E aí, por exemplo, eu não vou criar uma marca, sei lá, para um estúdio de yoga, por exemplo, eu preciso passar uma tranquilidade, uma serenidade, com uma cor muito energética, por exemplo, um laranja, um vermelho. Então, até nisso, que as pessoas muitas vezes pensam também que a marca é uma coisa bonitinha, o nome da marca é escrito de uma forma bonitinha. E o logotipo é bem mais do que isso, né? A gente vai desenvolver também com estratégia já de comunicação, o próprio logotipo é feito um trabalho até na apresentação, de defesa daquela marca, daquele material, onde a gente explica o que foi feito, né? E por que aquela cor, por que aquela fonte. A gente tem fontes modernas, tem fontes mais, como é que eu posso dizer, tradicionais, né? Aquelas fontes mais antigonas, clássicas. E aí a gente desenvolve de acordo com a imagem da marca. Se é uma marca que tem um produto mais moderno, a gente vai fazer com a fonte moderna. Se é uma marca que é uma coisa mais antiga, digamos assim, uma coisa mais vintage, com referências, a gente vai fazer uma coisa com uma tipografia mais serifada, mais clássica, mais antigona, mais conservadora. E tem um detalhe também, né? Porque as pessoas se preocupam muito com o logo que vai ser criado para as redes sociais. Mas se esquece que tem a papelaria, que tem outras ferramentas que vão ser necessárias que tenham aquela marca. E não existe essa preocupação, muitas vezes. Nas aplicações, né? Nas aplicações, exatamente. Hoje em dia, assim, o desenvolvimento do logotipo passa por esses processos de testagem, né? De aplicações diferentes em mídias diferentes. Só que hoje em dia, com esse grande, enfim, aumento da procura das pessoas pelas redes sociais, essa necessidade de estar nas redes sociais, as pessoas acabam focando muito no digital. E aí como é que a marca vai se comportar na bolinha do perfil lá, pequenininha, aquela redução, como é que vai se aplicar nas postagens do feed. Então, só que não pode esquecer das outras aplicações também, que a marca não é só online, a marca é física também, em outros materiais de papelaria, de divulgação. E aí a importância da gente se preocupar na hora de criar a marca nesses outros formatos também. Ainda voltando a falar um pouquinho sobre a bio, a gente percebe também que tem muitos perfis hoje que usam aqueles mecanismos que juntam vários links, né? Sim. Que aí leva para outras plataformas. Por que é tão importante condensar tudinho nessas plataformas e colocar lá no Instagram? Bom, primeiro porque a gente facilita a jornada do cliente da gente, né? Se o cliente chega no perfil e para fechar a compra, por exemplo, ele precisa efetivar através de um WhatsApp, na bio ele vai encontrar aquele link ali para ele fazer de forma fácil. Então, quanto mais a gente puder facilitar a jornada do cliente até a compra, até a conversão, melhor. E também para gerar mídia para as outras plataformas, porque nesses esquemas de criar um link com outros links, 3, 4, a gente consegue fazer um tráfego para outras plataformas. Então, às vezes tem link de outras redes sociais, de site, de WhatsApp, tudo em um lugar só, para facilitar o acesso, gerar mídia orgânica para essas outras plataformas através do Instagram. E, enfim, ter também essa questão de facilitar, né, mesmo o trabalho do cliente. Chegar lá na bio organizadazinho, o linkzinho que já condensa tudo aquilo ali. E assim, geralmente a gente coloca muito até nas postagens que precisam de por exemplo, de fazer uma venda. E aí a venda é convertida, realizada no WhatsApp. Aí a gente coloca o link na bio para facilitar realmente esse processo. Agora eu queria que tu falasse o seguinte. O Instagram, por exemplo, ele não é só o feed. Sim. Tem o feed, tem os stories e tem os reels. Isso. Cada um com sua função e que vai alcançar, enfim. Queria que você falasse cada um. Sim. Qual a importância de cada um para a divulgação da marca. Sim. E com características diferentes, né? A gente inicialmente o Instagram começou com o feed, que era para postagem de imagens. E aí desenvolveu-se para o Story e agora o mais recente o Reel, né? Que vem justamente para concorrer com o TikTok, né? E aí a gente tem o feed, a gente costuma dizer que é a vitrine da marca da gente, né? Por quê? Porque é o primeiro contato do seu cliente com a sua marca no Instagram.
Então, ele pode chegar através de um link, ele pode chegar através de uma mensagem compartilhada, que às vezes a gente compartilha o perfil com os amigos, né? E eles podem chegar também através de tráfego de mídia paga. Mas a primeira coisa que eles vão ver é o perfil. E aí a gente fala dessa questão de profissionalizar o perfil justamente para isso, para passar uma imagem com credibilidade. Então a pessoa chega lá naquela marca, vai ver as postagens organizadas, vai ver que tem uma criação de conteúdo bem desenvolvida, vai ver que é um ambiente profissional e aquilo vai passar credibilidade para aquela marca. Já o Story é uma mídia mais rápida, a gente chama assim de mídia flash, porque o Story tem duração de 24 horas. Então geralmente a gente compartilha conteúdos um pouco mais despreocupados, digamos assim, porque não tem a necessidade de ser uma coisa tão bem desenvolvida que vai ficar por tempo indefinido no feed, por exemplo. Que o feed só sai se a gente apagar ou arquivar. O Story não, o Story 24 horas sai. Então é uma divulgação mais rápida, ou algum produto que a gente precisa divulgar naquele momento, mas que daqui a 2 dias já não vai ter necessidade de divulgar mais. Enfim, o que não é bacana é ter o mesmo conteúdo no feed e no Story, né? É interessante a gente pensar que cada mídia tem uma característica diferente e tem uma necessidade também diferente. Então, às vezes, a gente até faz assim, se quer compartilhar um feed no Story, a gente prefere compartilhar a própria publicação. Ao invés de adaptar a arte, a gente compartilha a publicação e às vezes até faz uma chamadinha assim, para as pessoas que estão vendo, navegando pelo Story. No próximo Story vai ter um conteúdo bacana que a gente fez no feed. Então a gente faz essa chamadinha para a pessoa clicar e ver no feed. Não precisa fazer essa adaptação para o Story, porque são mídias diferentes, características diferentes. E o Reel, que é o mais recente de todos, é o que tem a maior entrega, né? Porque o Instagram está investindo e a gente tem um alcance muito grande. Então é uma ferramenta com a característica de descoberta para novos seguidores, para novas pessoas que vão participar daquele universo ali da marca, com um potencial muito bom. Então também é uma mídia curta, né? Agora a gente tem os Reels de até 60 segundos. E aí a gente desenvolve mídias lá, tem muitos virais também, né, que estão em alta, que acho que é uma coisa que vale a gente falar, que nem todo viral combina com a marca, né? É bom usar, acho que é legal, mas saber o que é que combina para não estar destoando demais. E é basicamente isso, né? Os conteúdos de feed vão ficar lá por muito tempo, indeterminado. O Story é um conteúdo flash, rapidinho, de 24 horas, e o Reels tem esse potencial de viral. A gente faz as pessoas verem. Eu acho massa os Reels. Eu passo horas vendo Reels. Eu também. A gente perde noção de tempo, né? Agora, você falando desse do viral, eu fico imaginando. Eita, uma dancinha. Já pensou? Não funciona, né? É porque não dá mesmo. Exatamente. Então tem que ter esse cuidado. É verdade. Agora, uma coisa que me chama a atenção, aí como consumidora, né? Sim. Que aí eu tenho a percepção de que eles colocam lá, às vezes, muitos produtos e esquecem do direct, né? Então a gente vai lá, coloca um produto, aí ou a gente vai lá nas respostas, nos comentários, pergunta, né? E aí quando eu vou olhar tem muito, qual valor, ou então você vai pro direct, pergunta e ó. Isso, fica um tempão esperando, né? E quando vem, se vier. Então é pra ter foco no direct também, né? E aí, já aproveita e já conta a pergunta. Se eu tenho um produto, coloco lá essa caneca, então devo colocar já o preço, porque as pessoas ainda têm medo de colocar o preço do produto por causa da concorrência. Exatamente. Mas, assim, primeiro que é muito importante responder atentamente, né? Ter o horário de funcionamento da empresa, de atendimento sim definido, mas responder sempre prontamente, o mais rápido possível, inclusive, porque a rede social hoje em dia tem essa velocidade, exige essa velocidade, né? E essa questão de ter o preço na peça ou não vai muito também da política da empresa. A gente, como agência, né, com os clientes da gente, a gente orienta que o cliente que escolhe o que ele se sentir mais confortável, né? Porque às vezes o preço de um produto pode não parecer tão atrativo, mas com as técnicas de vendas adequadas ele consegue vender aquilo ali. Então às vezes o cliente prefere dizer em parcelas, prefere dizer de uma forma diferente, explicar primeiro quais são as características do produto, para a pessoa, quando saber o preço, entender o valor daquilo ali. Então a gente deixa bem à vontade, mas por regra, até uma questão assim que recentemente tem essa polêmica de que as contas no Instagram têm essa obrigação de dar a resposta ao cliente com relação ao valor e sem distinção de feed ou de direct, né? Isso é uma questão que a gente orienta, que se perguntar no feed, no comentário da publicação, a empresa deve responder lá mesmo.
Esse negócio de a gente direcionar para responder no story não é recomendado. Às vezes no story não, desculpa, no direct. Não é recomendado. Né? É uma questão realmente que a pessoa, o cliente, o consumidor pode até se sentir invadido de alguma forma, pode recorrer judicialmente, porque a prática não é o certo não é isso. Né? Perguntou, respondeu lá. Então a gente sempre orienta para que, se o cliente perguntar, responda. Se você quiser botar o preço melhor, se não, não coloque, mas que responda prontamente. E um perfil humanizado, o vendedor, porque fala-se muito de perfis muito frios, muito mecânicos e tal. E há uma necessidade de um perfil mais humanizado, né? Como é que o vendedor pode fazer para ter um perfil mais pessoal, assim, mais humano? Quando a gente fala em humanizar, a característica principal é o cliente não perceber que está lidando com uma marca. É perceber que está lidando com outra pessoa que está à frente da marca, né? Então, seja com o próprio empresário que se sentir à vontade de aparecer, seja com um colaborador, como você colocou, que esteja presente falando nos stories. E aí a humanização vem tanto de falar quanto de aparecer no vídeo. Às vezes a pessoa se sente confortável para aparecer de cara, mas já narrando o conteúdo, você já humaniza mais. Então é uma técnica para quebrar esse gelo, né? É uma estratégia que a gente usa para quebrar o gelo e para aproximar mesmo o cliente da marca. Então, humanizando, a gente ganha isso. E aí, seja nos stories, o vendedor aparecendo, se vai vender, por exemplo, essa caneca aqui, a gente vai divulgar ela. Eu posso divulgar ela com uma foto, ou eu posso divulgar aparecendo, falando e vendendo essa caneca, que já é uma forma mais humanizada de vender ela, né? Então, essas estratégias de como humanizar o perfil a gente faz de acordo com cada cliente, cada nicho, e cada um vai ter uma pegada diferente. Agora as pessoas precisam ter um simancol também, né? Porque tem gente que... Tem gente que apela, né? Tem gente que apela, é verdade. Tem gente que apela. A gente está aqui com o Drayton Torres, da Proud, conversando um pouquinho sobre produção de conteúdo para rede social. E aí, Drayton, rede social, o próprio nome está dizendo, a rede, não é? Interação, mecanismos de interação, a gente falou sobre o direct. E aí eu vejo que muita gente utiliza também as caixinhas de perguntas. Né? Você acha uma estratégia interessante? Serve para qualquer nicho ou tem um nicho específico? Qual a posição de vocês em relação à caixinha de perguntas? Bom, é super válido, né? Todas essas ferramentas que o Instagram oferece para a gente usar, é bom que a gente use, porque aquilo ali vai otimizar de alguma forma o nosso conteúdo. E as caixinhas de pergunta, tanto quanto as enquetes, quanto outras ferramentas de interação do Story que a gente tem, são muito interessantes para serem usadas, e digo que, assim, dá para usar em qualquer nicho. Eu acho que o que você vai precisar pensar na hora de usar é no conteúdo mesmo, que é aquela caixinha, né? Se vai ser uma interação com a pergunta, se vai ser uma votação. E aí a gente aplica a identidade da marca, né? Para fazer esse conteúdo ser adequado a cada marca, a cada nicho especificamente. Mas dá para usar sim. Eu tenho uma dúvida. Se eu faço um post pro feed mesmo, sim, e aí eu crio aquela expectativa de ter muita curtida. Por exemplo, eu fiz um feed e esse feed eu fiz um post e esse post teve 600 curtidas. Sim. E eu fiz um outro que teve só 150. Mas esse que teve 150 teve mais compartilhamentos. Sim. Esse foi melhor do que o outro que teve 600? Não, a gente que trabalha na área, a gente sabe identificar qual vai ser a conversão de cada tipo de conteúdo. Então, existem conteúdos que vão render mais curtidas, existem conteúdos que vão render mais salvamentos, e existem conteúdos que vão ser compartilhados também. Então, existem estratégias e técnicas para desenvolver esses conteúdos de acordo com cada finalidade. Então, por exemplo, eu desenvolvo um carrossel que tem como um conteúdo educativo, né, para as pessoas do nicho daquela empresa. Sei lá, eu como agência faço um post lá explicando como você fazer melhores stories. E aí é um carrossel. Provavelmente aquilo vai ser salvo, vai ser compartilhado, porque as pessoas vão ter interesse de voltar naquele conteúdo para lembrar, né, posteriormente, quando for pôr em prática, quais são as dicas. Diferente de um conteúdo que, por exemplo, é só uma foto da gente num momento descontraído na agência.
E a gente postou lá, as pessoas vão curtir mais aquilo ali, que compartilhar, que salvar, porque eles não vão ter interesse de ver aquilo posteriormente, né? Realmente é uma coisa só para curtir ali. Então, a gente que desenvolve profissionalmente tem essas técnicas já para fazer os conteúdos de acordo com o que a gente espera de métrica, né? De conversão. Eu lembro que, vou citar um exemplo pessoal, eu tinha um programa na Rádio Cidade, Sim. que era o Música de Novela, né? Sim. E assim, eu sempre mandava os temas e os artistas para produção lá da rádio fazer o card, né? E eu me lembro que teve do programa de Fábio Júnior, que foi ao ar em agosto de 2021. Aliás, em agosto de 2020. Até hoje, essa arte tem curtidas. Na época ela teve... E com certeza deve ter sido um monte de compartilhamento também, certamente, né? Que as pessoas... Teve mais de 1000 curtidas. Avisando para as outras que vai ter aquela atração. E o programa nem teve essa audiência toda. Foi uma das melhores audiências. Engraçada a mobilização, né? E eu acho interessante você pontuar isso, porque não quer dizer que curtida, muita gente diz, né? Que as pessoas se deslumbram muito. Vem um Instagram que tem muitos seguidores, tem muitas curtidas no conteúdo, mas não necessariamente está vendendo, está convertendo, né? Então, às vezes, a gente tem contas no Instagram que nem tem esse quantitativo todo de métrica, mas que ele no final do mês atinge as metas internas de vendas da empresa e o Instagram ajuda nesse percentual. Então, por isso que a gente diz que é importante fazer um conteúdo eficaz, direcionado, estratégico. Isso é a diferença da gente ter um conteúdo aleatório e um conteúdo estratégico e direcionado, de fato. Exatamente isso. A minha pergunta de agora, né? Falando sobre que o Instagram não é só para vender, tem outras estratégias também e, no caso, gerar autoridade seria uma delas. É esse engajamento que você fala também, não é? Isso, exatamente. A rede social, pelo próprio nome, né? Como você falou anteriormente, relacionamento. Então, as pessoas estão lá para se relacionar e as empresas não diferente disso. Então, a gente tem as empresas lá para se conectar com a sua audiência, para fortalecer a imagem da marca, que essa questão de autoridade é justamente isso. A gente, quando fala de autoridade, é justamente mostrar que sabe o que faz, que é referência naquilo que faz. E aí no Instagram a gente tem essa função também, né? De estar lá para se relacionar com as pessoas, para fortalecer essa imagem dessa marca. E aí a gente tem os chamados conteúdos institucionais, né? Que a gente faz estrategicamente justamente com essa função de conseguir fortalecer aquela imagem ali. E aí, enfim, existem várias técnicas que a gente poderia conversar por horas aqui sobre isso. Mas é basicamente assim. Mas no caso do institucional, sim, tem serviços que você não vai ter imagens para fazer aquela arte, né? O banco de imagens é uma solução? Sim, assim, o banco de imagem, pra gente da área de publicidade, quando se fala em rede social, geralmente muita gente vira os olhos, né? Porque o ideal é a gente desenvolver um próprio banco de imagem da empresa, porque quanto mais a gente passar verdade nos conteúdos, melhor. Mas o banco de imagem pode quebrar o galho, sim. Às vezes a gente precisa ter uma imagem de um serviço, de uma coisa, que não tem aquela imagem no momento, e a gente pode usar o banco de imagem sem problemas, certo? Mas entendendo que o ideal é fazer as imagens, fazer o próprio material da empresa, porque aí você vai ter de fato o seu serviço lá ilustrado da forma que você faz, que você conduz aquilo ali. E live, Drayton, que assim, Ave Maria, durante a pandemia foi um monte, né? Foi. Tu achas que é uma estratégia que ainda pode ser usada ou não? Esquece? Sim. Eu acho que durante a pandemia, o que saturou muito as lives é porque acho que a quantidade de pessoas entrando na rede social, como a gente falou, pela primeira vez e vendo a live, né, a live shop que chama, que é para vender, como uma oportunidade de venda, começou a ser feito em grande quantidade as lives e de força em estratégia. Então toda semana a marca queria fazer uma live para vender, sem divulgação prévia. Às vezes o cliente chegar tipo de um dia para o outro, eu quero uma live amanhã. Então a gente como agência já sabe que é complicado um cenário desse, que precisa ser avisado com antecedência, até para a audiência se preparar para acompanhar aquela live. Está disponível, as pessoas não estão disponíveis o tempo todo, né? Então eu acho que é importante nesse aspecto de live, funciona assim ainda, mas tem que ser pensado de forma estratégica. Eu acho que até a questão de ver quem é seu público, quem vai consumir sua live, para saber, por exemplo, se a pessoa não vai estar trabalhando, né? Enfim, dependendo da idade da pessoa.
se vai estar em horário de trabalho, então se não é melhor fazer no horário depois do expediente, em horário de almoço. Então acho que tudo isso tem que ser levado em consideração para ter uma live com sucesso, né? Uma coisa que realmente converta. E lidar com mídias digitais é que nem academia, né? Sim. Você tem que manter uma constância para aquela coisa frequência. Sempre estar bem robusto, enfim. Se parar, o pessoal acaba caindo no esquecimento, né? Isso. As pessoas também confundem muito com relação de frequência, achar que tem que estar todo dia. Não é isso. Mas você precisa ter uma frequência, não pode largar de mão, fazer uma vez e para nunca mais. Você precisa ter uma frequência definida, que a gente, como agência, até na parte de contratação, de prospecção com o cliente, a gente define essa questão, porque cada marca tem uma característica diferente e cada um a gente vai sugerir uma frequência diferente de postagem, de conteúdo lá. Então o que a gente costuma dizer é o seguinte: não fazer por fazer. Quantidade não é qualidade, né? Aquela história. Então muito melhor ter um conteúdo com qualidade por semana do que ter 3 coisas aleatórias só para ter. Então a gente foca muito no que o cliente tem para vender, nos objetivos de venda dele do mês, nas estratégias que ele pretende atingir, para a gente poder focar na quantidade de conteúdos e montar de fato, planejar com antecedência, fazer uma grade de conteúdo para ir desenvolvendo durante o mês, né? E para quem faz de forma mais amadora, assim, em casa, cuida da sua própria rede social, é importante ter isso em mente, que quantidade não é qualidade, mas que se organize para ter uma frequência definida. Uma vez por semana, 2, 3, todo dia, se tiver conteúdo para isso, né? Para não ficar uma coisa repetitiva ou estar postando a mesma coisa todos os dias. E acho que explorando também as ferramentas diferentes, né, do próprio Instagram, como ele falou inicialmente, o Story, o Feed, o Reels, a gente pode desenvolver esse conteúdo com mais assertividade. E aí, para encerrar, o fundamental é profissionalizar, porque assim, a gente falou de rede social, falou específico do Instagram, a gente sabe que tem WhatsApp, tem YouTube, tem as plataformas de podcast, não é? E o LinkedIn, né? Sim. Muito utilizado também. O profissional vai dar um norte pra gente, né? Dizendo, esse conteúdo é diferenciado para tal plataforma, e aí a gente poder atingir o público como um todo, né? Preciso ficar de olho na característica de cada rede. De cada rede. A gente fala muito no Instagram, né? Como você disse. Mas existem as outras redes sociais que têm funções diferentes. Então o LinkedIn tem uma função corporativa muito mais funcional do que o Instagram, né? Porque o ambiente lá é para isso. Então, para empreendedores achar pessoas para agregar na empresa e vice-versa, enfim. E o Instagram é uma plataforma de relacionamento, né? Das marcas se relacionarem com seus consumidores. Então, elas têm características diferentes. E é importante pensar um pouquinho em cada uma delas. Do WhatsApp, do atendimento no WhatsApp, que é muito importante, né? Às vezes a empresa não está vendendo, mas a mídia está sendo feita, está indo para o WhatsApp e no WhatsApp empaca, não sai. E aí tem que ver o que está acontecendo lá, porque o WhatsApp também é uma ferramenta importantíssima para profissionalizar, para ter um atendimento correto, né, com um tempo hábil. Eu acho que uma coisa que as empresas também precisam se preocupar é em ter uma pessoa interna para fazer esse atendimento quando o volume é muito grande, porque às vezes é uma função que fica... você faz isso e quando tiver tempo, responde no WhatsApp. Não é assim, né? Porque às vezes o cliente fica lá, vai converter uma venda, não faz porque demorou muito tempo, porque não teve um atendimento adequado. Então, também é importante pensar na função de cada rede e fazer e profissionalizar de forma adequada para cada uma delas. Tem assunto para muito tempo ainda. Mas assim, cada pergunta dessa rende um bocado, né? Eu aprendi um bocado com o Drayton aqui. Drayton, obrigado mesmo por ter participado. Eu que agradeço. Qualquer dúvida, eu estou à disposição das pessoas. O Instagram da Proud é Seja Proud. Se quiser mandar uma pergunta lá, a gente está disponível para responder qualquer dúvida que tenha ficado. Beijão para Nean, que está ouvindo a gente, que é sócia do Drayton. Sócia, responsável pela parte mais visual, as marcas, identidade visual, ela era fera demais. E é isso, e agradecer em nome dela também a vocês pelo convite. Beleza. Vamos embora? Pode estar, fica por aqui, a gente volta a qualquer momento com um novo convidado e com mais informações sobre comunicação corporativa, sobre comunicação de modo geral. É isso. Não é isso? É isso. Tchau. Tchau.